Quero compartilhar uma palavra com vocês, breve, mas muito poderosa, e vou ler só um versículo com você em Lucas, capítulo 1, só o versículo 35, ok? Preste bem atenção, por favor, nessa introdução, ela vai ser muito importante para você entender esses princípios. Lucas 1,35 diz assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, nós estamos diante da tua poderosa palavra e nós clamamos que o Senhor derrame sobre a igreja espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala no nosso coração, Senhor, nos desafia. Nós queremos, Senhor, trabalhar junto com o Senhor. Nós queremos edificar coisas de valores eternos, que estarão aqui quando nós não estivermos mais. Nos ensina, Senhor, esses princípios que a Maria praticou. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Se você crê na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem, então, irmãos, essa história é muito linda, né? Porque a Maria, ela foi escolhida por Deus para fazer algo assim de valor eterno. Ela foi escolhida, a Bíblia diz que o anjo falou para ela: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. O anjo também disse para ela: não tenha medo, porque achastes graça diante de Deus. Então Deus precisava fazer algo. O que ele precisava fazer? O mundo estava perdido no pecado, não é? O homem pecou, e agora um homem precisava resolver esse problema. O Adão era um homem que pecou, e agora precisava de um outro homem que viesse como o último Adão e resolvesse o problema do pecado. Um homem sem pecado, não é? E que morreria pelos nossos pecados. Só tinha um problema: toda a semente do Adão, todos os filhos de Adão estavam contaminados pelo pecado. Então não podia ser nenhum filho do Adão, ainda que ele fosse muito bonzinho, muito correto, estava contaminado. Tinha que ser um homem que não tivesse a natureza do Adão. Então tinha que ser um homem que fosse filho de Deus, mas tinha que ser ser humano. Olha, e agora? Tinha que ser ser humano, porque ele não tinha que ter nenhum poder especial. Ele tinha que ser tentado em todas as coisas, não é? Jesus veio sem a glória de Deus. A Bíblia diz que ele deixou a sua glória, ok? Filipenses capítulo 2. Então ele precisava nascer de uma mulher. Quem está comigo aqui? Ele tinha que ser 100% homem, não é? Então ele foi um bebezinho, ele cresceu, ele foi educado, ele foi corrigido. Sim, foi. A Bíblia diz lá em Hebreus 5:8 que ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Então ele não era uma criança, não é? Um ser humano angelical, que não tinha problema com pecado, que não era tentado em coisa nenhuma. Não podia ser assim, senão ele não podia morrer por nós. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas sem pecado, ok? Então, agora, para ele nascer, uma mulher precisava entrar na história, e Deus escolheu essa mulher. Isso é muito importante. A Maria trabalhou com Deus, ela foi usada por Deus para fazer algo de valor eterno. Quem está me entendendo? Irmãos, cada um de nós foi chamado por Deus para fazer coisas juntos com Ele de valor eterno. Amém? Então, quando a gente não estiver mais aqui, o que nós estamos fazendo tem que permanecer. Isso é legado. O que o pastor Melvin fez na história dele, na vida dele, está permanecendo aqui, irmão, não é? O pastor Melvin foi embora já tem muito tempo, já está lá com o Senhor, na glória, mas os filhos dele aí estão bombando, os netos dele, o que ele ensinou, os princípios que ele deixou. Ele é a pastora Catarina, da mesma forma o pastor Lucas, pessoas que trabalharam com Deus, fizeram coisas juntos com Deus e permanecem até hoje. Então o desafio é esse: quando a gente for embora, quando a gente não estiver mais aqui, e aí, acabou? Ninguém vai mais lembrar da gente, não é? Não, irmãos, não. Diga: eu vou deixar um legado. Diga aí, ok? Então a Maria, realmente, ela fez algo de valor eterno junto com Deus. Agora, antes de entrar nesses 3 princípios, né, que a Maria praticou, porque quando a gente
quer fazer algo de valor eterno, trabalhando junto com Deus, a gente tem que praticar esses 3 princípios, pelo menos. Agora, antes disso, deixa eu te dar eu vou abrir um parênteses que é muito importante, porque eu vejo a igreja, quando a gente fala da Maria, a igreja já começa, né? A Maria, não é? Olha a Maria, cuidado. Irmãos, a Maria é uma bênção, né? A Maria é uma bênção. Então, não pode a gente entrar nesse engano, né? Então, alguns colocaram a Maria numa posição que Deus nunca colocou. Eu quero colocar nesse equilíbrio. E outros deixam de dar a Maria a honra que Deus deu. Está errado os 2 extremos. Quem está comigo? Está errado os 2 extremos. Então, veja bem, deixa eu te mostrar isso. Então, a Maria não é a mãe de Deus. Em nenhum lugar diz que a Maria é a mãe de Deus. A Bíblia diz que Jesus é eterno. No princípio era o verbo, que é Jesus, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então Jesus é antes da Maria, ela não pode ser mãe de Jesus, porque Jesus é antes dela, não é? Então, Jesus mesmo disse, ele disse assim: antes de que Abraão existisse, eu sou. Os caras disseram para ele: mas você não tem nem 50 anos, como assim? Não é? Então, porque ele já existia antes do Abraão. Da mesma forma com relação a Maria. A Maria não pode ser mãe de Deus. Está quebrado isso, não existe isso. A outra coisa que a Maria não é, ela não é imaculada. Isso foi um dogma dos primos, né? Os primos, né? O Papa Pio XIX, em 1854, estabeleceu um dogma humano, de que a Maria concebeu, beleza, do Espírito Santo. Aí Jesus nasceu e ela permaneceu virgem para sempre, não é? Irmãos, isso não está na Bíblia. Então a Maria não é imaculada, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, inclusive a Maria. Tanto é que ela mesma ora assim: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela sabia que ela precisava de um Salvador. Quem está comigo? Então ela não é imaculada. Inclusive ela teve outros filhos depois de Jesus. Está escrito em Mateus 13:55: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde vem, pois, tudo isto? Então a Maria não permaneceu imaculada. Ela não é a Virgem Maria. Isso é uma mentira, não existe isso, não é? Outra coisa, a Maria não é a mediadora entre Deus e nós, porque está escrito, 1 Timóteo 2,5: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só tem quantos mediadores? Ela não é mediadora. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Ele não disse eu sou um caminho, a Maria é outro caminho. Eu sou um caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Entende? Então isso aqui é para a gente quebrar esse paradigma. Está errado. Agora, mas, diga mais, ela foi usada por Deus de uma forma muito especial. Ela foi escolhida por Deus para cumprir um propósito juntamente com Deus, ok? Ela foi escolhida, isso é muito tremendo. Ela trabalhou com Deus, não é? Ela mesma vai dizer em Lucas 1,48: desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso me fez grandes coisas. Aleluia. Então essa que é a questão hoje. Qual que é o nosso tema? O nosso tema é trabalhando com o Espírito Santo. Quem quer trabalhar com o Espírito Santo? Deixa eu ver. Quem quer edificar coisas de valores eternos aqui? Não é? Então, quando você passar, isso vai permanecer, em nome de Jesus. Amém? Agora, como que a gente faz isso? O que a Maria praticou? Esses 3 princípios que ela praticou, que eu quero te desafiar nessa noite. Quem está pronto? Ok? Então, a primeira coisa aqui que a Maria fez, ela cultivou a sua fé. Ela cultivou. Vamos gritar bem forte. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para trabalhar junto com Deus, para edificar junto com Deus coisas de valores eternos? Cultivar a minha fé, né? Então olha só o que diz Lucas 1,38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Irmão, que loucura isso. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Os teólogos dizem que ela tinha entre 14 a 17 anos.
Ela estava noiva. Naquele tempo, o noivado era o primeiro casamento. Não podia mais não podia mais dissolver, só com carta de divórcio. Já estava praticamente casada, só não vivia aí junto, não tinha relação sexual e tal. Ela continuava na casa dos pais, esperando o casamento. Aí vem o anjo, que é na verdade o mensageiro, o Gabriel. Ele só vem trazer o recado do Espírito Santo e vem dizer para ela que ela vai engravidar do Espírito Santo. Pensa que loucura isso. Nunca tinha acontecido isso na história e nunca mais vai acontecer. Isso aconteceu uma vez, né? E ela era a pessoa que ia viver essa única experiência. Irmãos, não, eu quero que as mulheres se coloquem no lugar da Maria. O que você faria, irmã? Né? Então ela creu, irmãos, ela creu, isso é fé. Agora veja bem, ela faz uma pergunta para o anjo, e não tem nenhum problema da gente perguntar as coisas para Deus, nenhum problema, a gente não está entendendo. A fé não é cega, surda e burra, a fé é inteligente, ela pode perguntar. E ela falou assim: Senhor, mas como que vai acontecer isso, se eu não tenho relação com homem algum? E o anjo explica para ela: descerá sobre você o Espírito Santo, não é? E aí você vai conceber do Espírito Santo, e o bebezinho que vai nascer dentro de você, ele vai ser o Filho de Deus. Uau! E aí ela responde: onde que eu assino? Ou seja, irmão, ela crê, com quanto ela considera, ela sabe da incapacidade dela. Primeiro, ela é virgem, não é? Ela nunca teve relação com homem nenhum, ela está noiva. É impossível para ela, mas ela está crendo. O anjo disse: o que é impossível para você é possível para Deus. Estou te falando isso para você agora. Você que quer conceber algo de valor eterno para Deus. Ah, pastor, você. A Maria era uma menina pobre, não é? Ela era de Nazaré. Os profetas diziam que de Nazaré não podia vir nada de bom. De Nazaré pode vir alguma coisa boa, não é? Está na Bíblia. Então ela tinha tudo para dar errado. Ela era muito nova, não é? Virgem. Ela era incapaz de realizar esse projeto. Mas, irmãos, ela creu. A primeira coisa é isso, sabe? Ela creu. Agora presta bem atenção. Ela não apenas creu, mas ela edificou a sua fé, né? Primeiro, ela tinha uma palavra. Como que eu edifico a minha fé? Ela tinha uma palavra de Deus, tinha ou não tinha? Não é? Se eu perguntasse aqui, eu não vou perguntar: quantos de vocês têm uma palavra a respeito do que Deus quer fazer em você e através de você? Não me responda, é para você a pergunta. Ela tinha uma palavra: eu vou ser a mãe do Salvador, eu vou gerar o Salvador, não é? Eu vou cuidar dele enquanto criança, não é? Eu vou acompanhar o crescimento dele até que ele vai cumprir o propósito dele. Eu sou essa pessoa, eu tenho essa palavra. Conquanto é impossível para mim, humanamente falando, mas eu creio. Agora, beleza, o que é que eu vou fazer com essa palavra e com essa fé? Então, eu acho muito lindo, porque o anjo disse para ela: olha, a tua parenta, a Isabel, escuta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então o que a Maria vai fazer, irmão, com essa palavra que ela tem, e com a fé que ela tem também? O que ela vai fazer? Ela vai procurar alguém que está vivendo um milagre. Escuta bem, isso aqui é muito importante. Ela vai procurar a pessoa certa. Ela faz uma viagem para a casa da Isabel, não é? Porque ela quer ver o milagre que aconteceu na vida da Isabel. Irmãos, eu acho que a gente tem pisado na bola aqui, alguns de nós. A gente recebe uma palavra, a gente até crê nessa palavra, mas a gente conversa com as pessoas erradas. A gente fica assistindo coisas que quebram a nossa fé, ao invés de edificar a nossa fé. Em vez da gente cultivar a nossa fé, a gente vai lá e fica ouvindo incredulidade. Irmão, olha. E aí a pessoa, já viu aquela pessoa? Você está sentindo uma dorzinha bem aqui assim, ó, uma dorzinha. Aí você vai lá e conta para irmão, eu conheço uma pessoa, olha, isso aí virou câncer, viu? Eu já vou logo te falar o médico da pessoa que, pelo amor de Deus, e você sabe que esse tipo de gente só fala incredulidade, você só vive lá, só vive nos telejornais falando sobre
Sabe, em vez de estar lá se edificando na palavra, em vez de estar lá na casa da Isabel, conversando com gente que acredita no milagre, que já recebeu o milagre, em vez da gente ouvir um testemunho, irmão, a Isabel não era só uma conversa, o anjo deu uma palavra, mas a Isabel tinha um testemunho. Esses dias eu falando com alguém no telefone, né, de longe, de outra cidade, sobre casamento, e o cara com o casamento destruído, não sei o quê. Aí eu comecei a falar a palavra, irmão, eu só falei a palavra de Deus. Deus é o Deus que ressuscita os mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem, falando a palavra para o cara. Aí ele foi se enchendo de fé, Aí, beleza, uma semana depois, ele me ligou e disse: rapaz, não vai dar certo não, não vai. Aí eu perguntei para ele: não, porque fulano falou que ficou não sei quantos meses na situação que eu fiquei, e no final terminou mesmo, acabou o casamento. Então eu acho que eu estou perdendo tempo. Eu disse: irmão, o que tu está fazendo é tu está ouvindo a pessoa errada, macho. Tu está ouvindo a pessoa errada, cara. Tu tem que ouvir a Isabel. Até eu falei para ele: olha, fulano de tal que tu conhece, que é nosso amigo em comum, rapaz, teve uma história de uma transformação no casamento. Conversa com esse cara, rapaz. Conversa com a Isabel, meu irmão. Quem está me entendendo aqui? Então, irmãos, a primeira coisa, eu quero fazer algo de valor eterno. Eu quero ser útil para Deus na minha geração. Eu não quero passar pela vida e depois chegar lá diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou salvo, valeu, obrigado. Mas eu não fiz nada. Não deixei nada na terra, não deixei nenhuma semente lá para continuar. Não, irmão, está amarrado. Em nome de Jesus isso não vai acontecer. Agora, para que eu faça, a primeira coisa que eu tenho que fazer é cultivar a minha fé. Pastor, mas eu não tenho fé. Um dia um irmão falou assim, um pastor até, né? Ele falou assim para mim: pastor, eu tenho que te confessar uma coisa. O que é? Eu não tenho fé. Aí eu falei: rapaz, então tu és o único miserável da terra que Deus esqueceu. Disse: como assim? Abre a tua Bíblia aí em Romanos 12:3. Aí ele abriu: Deus repartiu com cada um de nós uma porção de fé. Tu é o miserável mesmo. Coitado. Tu é crente? Sou crente, pastor. Como assim? Eu sou pastor. Então tu foi o único que não recebeu uma porção de fé. Porque todos os que creram em Jesus receberam um dom da fé. Romanos 12 e 1 Coríntios 12 fala do dom da fé. A fé é um dom. A salvação é de graça mediante a fé. Mas isso, a fé, não é um mérito de vocês. É um dom de Deus. É um dom de Deus. Aleluia. Então, quantos aqui têm fé? Não, amém não. Quantos aqui têm fé? Todos vocês têm fé. Agora, o que vocês estão fazendo com essa fé? Vocês estão cultivando essa fé? Estão indo no lugar certo? Ou só estão ouvindo bobagem? Só incredulidade? Quem está entendendo que a Maria fez a coisa certa? Vamos avançar. A segunda coisa que ela faz aqui, que eu acho muito tremendo, ela se entrega completamente. Irmão, se você quiser fazer algo de valor eterno juntamente com Deus, se você quiser trabalhar com o Espírito Santo, além de você cultivar essa fé que você já tem, você precisa se entregar completamente. E a Maria deu um show de bola aqui, porque ela diz assim para Deus: aqui está a serva do Senhor, que se faça em mim conforme a tua palavra. Olha para mim. Ela não disse assim, ó: aqui está a rainha do céu, né? Porque os primos chamam ela de rainha do céu. Ela não é rainha de coisa nenhuma, irmão. Não tem rainha, só tem rei. Não tem na Bíblia essa identidade da Maria como rainha. Não tem isso. E ela diz: aqui está a serva do Senhor. Meu Deus, quem manda em mim é o Senhor. Eu sou servo, o Senhor é dono. O que o Senhor decidir está certo. O que o Senhor quiser da minha vida está feito, não é? E ela diz: faça em mim conforme a tua palavra, não é? Então eu acho muito tremendo isso, irmão, porque naquele momento a Maria, ela muda a agenda dela, não é? Ela vai sofrer muitos riscos. Ela realinha a vontade dela com a vontade de Deus, porque ela tem um plano. Quem está comigo? Qual é o plano dela? Vou casar. Cadê as irmãzinhas que estão solteiras? Deixa eu ver. Depois eu vou orar por vocês. Aleluia. Aí ela está assim: eu vou casar, aleluia, eu não mal posso esperar pela lua de mel, por aquela nossa viagem, né, e tal. Mara, ela está assim. Irmão, Deus vai chegar ali e vai mudar toda a história da vida dela.
Porque não vai acontecer nada disso, pelo contrário, ela vai entrar, irmãos, ela vai sofrer muito por causa dessa escolha que ela vai fazer, de dizer sim, estou pronta, faz em mim, eu sou tua serva, faz em mim conforme a tua vontade, não é? Acabou, aquele casamento que ela sonhou, acabou. Inclusive, né, imagina ela contando agora para os pais, ela chega em casa, depois dessa conversa com ela está grávida, ela chega com os pais e diz, mamãe, eu estou grávida. A mãe dela dá um troço nela, quase que ela diz, mas menina, pelo amor de Deus, o que você fez? Calma, mãe, calma, é do Espírito Santo. Nunca aconteceu isso na história da humanidade. Como assim? Menina, que Espírito Santo, o quê? Que foi isso? Loucura. Não, agora imagina ela contando para o José. Lá vai o José, né, na casa dos pais dela, para aquele momento que era raro, né, aquela visita. Aí lá vai o José, né, e aí ela toda, e aí, amor, eu preciso te contar algo. Aí, o que, amor? A mãe dela está desesperada ainda, né? O José olha para a mãe dela, vê uma cara estranha. A mãe dela também não está entendendo nada. Aí ela fala para o José, amor, eu estou grávida. Eu acho que o José chorou ali, irmãos. Eu acho que ele chorou de tanta dor, porque é uma traição. Quem foi que fez isso? Calma, amor, calma. Foi o Espírito Santo. A Bíblia diz que o José planejou fugir. Por quê? Porque se o José fugisse, era como se ele estivesse assumindo a culpa de um abuso, de um estupro, não é? Ela teria um álibi para dizer, fui violentada e o meu noivo fugiu, a culpa é dele. Então o José na verdade está assumindo a culpa do negócio. Precisa o Gabriel ir lá com ele, não é? E levar um recado para ele. Ele só vai acreditar quando Deus falar com ele. Fala assim, José, não foge, porque o que nela foi gerado é mesmo do Espírito Santo. Uau! Mas o que eu estou te falando é, irmãos, que a vida dessa mulher, dessa moça, vai virar de cabeça para baixo. Ela tem que fugir para o Egito, numa viagem muito difícil, sem recursos. Irmãos, que sufoco que essa moça passou depois que Jesus nasceu. Mas quem está me entendendo que ela se entregou para que isso acontecesse? Cadê aqueles que querem fazer algo de valor eterno para Deus? Vocês estão me entendendo que vocês precisam, nós, né, precisamos nos entregar completamente ao Espírito Santo. A gente fala assim, Senhor, faz a tua agenda, faz a tua vontade, não a minha. O Senhor pode interromper tudo que eu estou fazendo. Você é capaz de falar isso aqui agora, para Deus? Senhor, você é capaz de, o Senhor pode interromper todos os meus planos e fazer o teu na minha vida. Não é? Eu falei hoje de manhã aqui, o meu sonho, não sei se eu já falei aqui, a gente prega num lugar, prega em outro, eu esqueço o que eu falo, mas eu lembro que o meu sonho de criança, né, era ser um oficial do exército, sonho de criança, né? Eu via aqueles oficiais fardados, aleluia, eu já me via, né? Então tudo que eu construí na minha vida, né, eu fui para a faculdade para fazer farmácia, porque eu tinha um acordo, né, da universidade com o exército, que a gente já entrava ali, né, como um segundo tenente. Cara, era minha chance, né? Então estava muito perto, mas quando eu estava muito perto, às vezes eu pensava assim, por que Deus esperou tanto, né? Por que Ele não falou isso logo antes de eu sonhar, né? Porque tem que ter entrega. E aí eu lembro que lá no meu laboratório onde eu trabalhava, Deus falou comigo, Deus me chamou, e eu tive que sair disso. Eu lembro que quando eu fui contar que eu ia fazer isso, todo mundo me chamou de maluco. Não precisa sair, faz as duas coisas. Não, mas Ele quer só que eu faça isso, né? Quem está me entendendo? Irmãos, se nós quisermos fazer algo de valor eterno, nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa. Uma história, só para a gente terminar esse ponto, que eu acho uma história muito linda, muito linda, muito linda. A história da multiplicação dos pães e dos peixes, ok? Aqui, quem está comigo aqui, ó, né? Então fala que Jesus precisava de um milagre, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eles tinham quantos pães? Quantos peixes? 2. É muito pouco para a demanda que ele tinha, não é? Mas aí, um menino que estava lá, foi desafiado pelos discípulos, e esse menino entregou tudo. Ele entregou tudo. Ele podia comer, ele podia vender, porque tinha todo mundo com fome ali, podia dizer, olha pastor Jesus, eu tenho 5 pães e 2 peixes, só vou comer um pão e um peixe, eu posso vender o resto, se não quer, não é? Ou ele poderia vender para algum discípulo.
Ele poderia tomar a decisão de, sei lá, de trocar por alguma coisa, mas, irmãos, ele resolveu abrir mão de tudo. Ele poderia comer uma parte, quem concorda comigo? Não, eu vou dar, mas eu vou comer uma parte. Irmãos, ele entregou completamente o que ele tinha. É muito lindo isso. Agora veja bem, o que é que vai acontecer? Eu vou ler. Tomando Jesus os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. A primeira coisa que Deus faz com que você entrega para Ele é o quê? Abençoar. Ele abençoa, Ele coloca a mão dele e abençoa o que você entregou. Meu Deus. A segunda coisa que Jesus faz é, e partindo os pães, Deus deu aos discípulos. Qual é a segunda coisa? Parte. Irmão, é por isso que quando a gente entrega tudo, a gente tem a sensação de que doeu. De que vem aquela sensação, será que o que eu fiz está certo? Eu contei, né, que quando eu preguei a primeira vez aqui, que eu voltei lá para onde eu estava, para o Airbnb onde eu estava, eu não dormi, e eu sou bom de dormir à noite. Eu chego em casa, moço, eu aperto um botão e só no outro dia. Nesse dia eu fiquei rolando na cama, pensando assim, cara, o que foi que eu fiz? Mas é a sensação de partir. O que você entrega para Deus, Ele abençoa, mas Ele quebra, aí dói, vem a dor. O Abraão, ele entregou tudo, que era o único que ele tinha, o filho. Entregou tudo para Deus, não é? Aí Deus falou assim, mata, ou seja, vai doer, vai quebrar, né? Irmão, tudo que você entrega, Deus abençoa, depois Ele parte. Por isso que você não pode desistir quando você entrega algo para Deus. Agora, a terceira coisa que Jesus faz ali, Ele deu aos discípulos, para que os discípulos distribuíssem por todos. Aí, irmãos, quando você entrega completamente, Deus abençoa, Deus quebra, mas aí muitas pessoas vão ser abençoadas pela sua entrega. Quem está me entendendo? Sabe, é aí que você deixa o legado, porque muitas pessoas vão usufruir disso que você abriu mão. Não é verdade? É verdade, é verdade. A gente estava vendo, né, esses dias, eu e a Meila, puxa vida, porque a gente só via Palmas, até há pouco tempo, como perda, como dor, mas depois a gente começou a ver Palmas como, olha o que está acontecendo em Palmas, está se multiplicando, os pastores que a gente deixou, já estão se multiplicando, olha que coisa linda, legado, né? Eu não quero morrer ainda, né? Mas eu já posso dizer, deixei uns líderes jovens lá, que já estão rompendo, e nem precisam mais de mim, graças a Deus, né? Para eu concentrar só aqui, aleluia, não é? Isso é legado, isso é fazer coisas com Deus de valor eterno, mas você precisa crer e cultivar essa fé, e você precisa entregar completamente. E para a gente terminar, essa aqui é a mais importante, inclusive, nós precisamos desenvolver intimidade com o Espírito Santo. Meu Deus do céu, que menina que tinha intimidade com o Espírito Santo. Ela creu e cultivou a fé dela, ela se entregou completamente a despeito das perdas que ela teria, mas ela cultivou, escuta bem o que eu vou te falar, não perde isso, ela cultivou a intimidade com o Espírito Santo, porque, irmãos, é muito lindo isso, que olha só, o anjo vai dizer para ela em Lucas 1,35, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Aí beleza, ela recebe essa palavra, não é? Essa promessa de que vai acontecer isso, acontece, agora ela está grávida do Espírito Santo, a coisa começa a acontecer, mas, irmãos, é muito lindo isso, porque ela precisa continuar sendo orientada pelo Espírito Santo, porque se ela perdesse a conexão, quem está entendendo que o menino morreria? Não é? O Espírito Santo mandou que eles fossem para o Egito, para fugir do Herodes, e na hora certa o Espírito Santo mandou de volta, na hora certa o Espírito Santo mandou eles saírem dali, para irem para Galileia, o Espírito Santo foi coordenando tudo, dando todas as direções. Então escuta bem, não adianta você só receber uma palavra, beleza, recebeu uma palavra, só você cultivar, não é, a sua fé, só você se entregar completamente, se você não continuar tendo intimidade com o Espírito Santo, você pode perder, você estava indo tão bem, recebeu a palavra e creu, cultivou a sua fé,
Você se entregou completamente, que maravilha. Está grávida agora, nasceu o menino, olha só que coisa linda. Mas precisa continuar ouvindo a voz do Espírito Santo, senão o menino morre. Senão o menino morre. Intimidade com o Espírito Santo. Agora deixa eu só abrir esse parênteses, que é muito importante, porque eu quero até desmistificar esse relacionamento com o Espírito Santo, né? Porque, irmão, primeiro, todos vocês têm o Espírito Santo, diga glória a Deus. Sim ou não? Quando você creu, você recebeu o Espírito Santo, não é? Jesus disse que o Espírito Santo estaria sempre com vocês e em vocês para sempre. Ele falou assim: eu preciso ir, porque se eu não for, eu não poderei enviar o Consolador, o Espírito Santo. E quando ele vier, ele estará com vocês e em vocês. O que é que Jesus está dizendo? É melhor que eu vá, porque eu só estou com vocês, porque eu sou um ser humano. Eu só estou com vocês. Por isso que eu preciso ir. Mas quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo que vai estar em vocês. Meu Deus, eu não sei se vocês percebem que isso é um privilégio, né? Alguém pode falar assim: puxa vida, os discípulos eram muito privilegiados. Eles estavam com Jesus. Deus conosco. Nós é que somos, porque Deus está em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Quem está comigo aqui? Então todos nós temos o Espírito Santo, irmãos. Não é eu quero muito o Espírito Santo. Como assim? Então você não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Aceitei, então você tem o Espírito Santo. Amém? Agora, a questão é, ele consegue conectar com você? Ele consegue falar com... Ele está aí, mas ele consegue falar com você? Não é? Então, como que o Espírito fala com a gente? A Bíblia que fala. Primeiro pelo testemunho interior, fala testemunho interior. O apóstolo Paulo diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Então veja bem, o que é o testemunho interior? O Espírito Santo, ele testifica. Como assim? Eu sei porque sei. Aqui ele fala que eu sou filho de Deus, mas ele fala outras coisas. Não é? Sabe aquela sensação de, eu não estou sentindo paz nisso. Puxa, mas tudo indica que essa é a maneira certa de fazer, mas o Espírito Santo está falando com você sem nenhuma palavra. Ele só está testificando algo dentro de você. Escuta bem. Ele está dizendo não. Ou então você sente aquela alegria, a paz que excede todo o entendimento. E você sabe o que tem que fazer quando a gente tomou essa decisão. Tanto de sair do trabalho, né, da universidade para o ministério, quanto de sair de Belém para Palmas, quanto de sair de Palmas para Curitiba. Sempre foi assim, né, amor? Tipo, cara, mas humanamente falando, vocês estão doidos. Mas aquela paz, amor, eu sei, porque sei que é para a gente ir. Vai dar certo. Já deu. Quem está me entendendo? Então, a primeira maneira que o Espírito Santo fala com você é nesse testemunho interior. Essa paz ou não paz. Ele está falando contigo, te liga. Segunda maneira que ele fala com você, pela voz da sua consciência. Como assim? Você pensa. Esse pensamento não é seu. É um pensamento que o Espírito Santo traz. Você já teve a sensação de que um pensamento súbito, não é? Quer dizer, tipo, eu nem estava pensando sobre isso e veio esse pensamento. Eu lembro uma vez que eu saí de casa com a Meila, né, para cortar a cabeça de um pastor. Né? Mas assim, com muito amor e carinho. Aí eu saí de casa com a Meila para cortar a cabeça desse pastor e aí eu estava muito triste, muito chateado, frustrado com ele. Irmãos, e a gente foi no carro. E aí a gente sempre ora quando a gente vai para qualquer tipo de conversa, seja boa, seja difícil. Essa era muito difícil. E a gente orou naquele dia. A gente orou no carro, a gente orou pela conversa. Terminamos de orar, passou um tempinho, eu já estava chegando perto da casa do cara, ele me esperando lá. Aí veio aquele pensamento: eu vou deixar ele falar. Eu quero ouvi-lo. Eu sabia que aquele pensamento não era meu. Era um pensamento, era a minha consciência falando comigo. O Espírito Santo falando comigo através da minha consciência. Quem está me entendendo? Cheguei ali, dei um abraço nele e tal. Eu já fiquei mais tranquilo. Eu disse: irmão, eu vim aqui ouvir a tua história. Eu quero te ouvir.
Rapaz, esse cara começou a falar. Amor, irmãos, ele começou a falar e eu comecei a ficar com pena dele. Eu disse, meu Deus, ia matar o cara inocente. Quase que eu mato o cara. A voz da minha consciência falou comigo. Era o Espírito Santo, vocês estão me entendendo? Então como que o Espírito Santo fala com você? Um testemunho interior, não tem nenhuma palavra. É só, nem sabe por quê, mas você sabe porque sabe. Escuta, segunda maneira, pensamento, sua consciência. É um pensamento que não é seu, não é? E aí você tem que discernir isso. E a terceira maneira é pela voz dele mesmo. Ele fala. Né? Eu tenho só, Deus falou comigo, assim, o Espírito Santo falou comigo só 3 vezes na minha vida. Na minha vida. Uma delas eu estava lá em Coraci, Belém. E estava indo bem à igreja, nós tínhamos comprado um prédio. Pensa, irmãos, a gente estava tão feliz, a igreja rompendo. E a gente tinha um programa de rádio, né? E eu fui para o programa de rádio. E cheguei ali no programa, e aí eu estou ali, já vai começar o programa, eu estou vendo os minutos lá, vai entrar no ar o programa e tal, o cara soltou a vinheta do programa, aleluia, e aquela voz muito nítida, dentro de mim, escudeiro, irmãos, e eu desatei a chorar. O cara que estava lá, né, na mesa, olhou para mim, desesperado, porque o programa já ia começar, e aquela escudeiro, só que eu sabia o que era. Quando eu voltei para casa, eu li a minha Bíblia, e pesquisei a palavra escudeiro, e eu fui descobrir assim, tanta coisa sobre o escudeiro na Bíblia, né? E aí eu falei, eu sabia que Deus ia me tirar de Coraci, e ia me trazer para trabalhar junto com o pastor Genildo, para eu ser o escudeiro dele, carregar as armas dele, promover ele, trabalhar para o crescimento dele. Era isso que o escudeiro fazia. O escudeiro levava o escudo na frente do rei, morria primeiro. Mas eu não falei nada, fiquei quieto, né? Só considerando a palavra no meu coração. Aí uma semana, naquela semana mesmo, o pastor Genildo me ligou, falou, Jackson, vem almoçar comigo, né? Traz a Meila, a gente queria conversar com vocês. Aí eu falei para a Meila, amor, eu sei o que é que ele vai falar com a gente. O que é? Ele vai convidar a gente para trabalhar junto com ele em Belém. Ela falou, como assim? Deus falou comigo, que nós vamos ser escudeiros do pastor Genildo. Amor, não tem nem sentido essa palavra, eu sei, é verdade, não tem mesmo, mas não fala para ninguém, vamos lá, caladinho. Aí nós fomos, reunimos ali na sala, ele começou a fazer um rodeio. Quando ele começou a fazer o rodeio, eu já via a Meila encher os olhos de lágrimas, ela começou a entender. Aí eu falei assim, pastor, o senhor pode falar, o que está no seu coração? Pode falar, eu estou tranquilo, eu até sei o que o senhor já vai falar. Aí ele falou assim, não, sabe o que, eu estava pensando de vocês saírem de Coraci e vir trabalhar com a gente aqui em Belém. Uau, eu já sabia. Um dia eu estava em crise lá em Palmas, em crise, logo no começo, em crise, igual como eu estou aqui, não, brincadeira. Aí eu estava em crise, aí eu lembro bem do lugar, foi a segunda vez, eu ia numa rotatória assim lá de Palmas, eu ia virando o carro, eu sei o momento, é inesquecível quando Deus fala, aí aquela voz dentro de mim, levita, meu Deus, eu sabia que o levita, fala que o levita ele não tinha herança, não é? Ele não tinha herança, Deus era a herança, eu não tinha que me preocupar com isso. Eu era um levita, eu nasci para isso. Eu sou um levita. Saí de lá, vai dar certo. Eu sou um levita, eu não errei, eu não fiz uma decisão errada. Eu sou um levita, aleluia, aleluia, glória a Deus. Quem está entendendo, irmão? O Espírito Santo está falando com você. Como que ele fala? Pelo testemunho anterior. Ele testifica no seu espírito. Que mais? Como é que ele fala? Pelo seu pensamento, sua consciência, não é? Ele fala, e como é que ele fala? Pode falar através de um profeta, pode falar através de um sonho. Ele falou com a Maria através de um anjo. Ele fala. Agora a questão é, se nós vamos, o que é que nós vamos fazer com essa voz? Então a Maria, irmãos, é muito lindo, porque ela continua sendo dependente do Espírito Santo. Então eu quero te fazer esse desafio. Você que tem uma palavra, eu tenho uma palavra para estar aqui, mas eu preciso desenvolver
Claro, eu preciso crer. Eu preciso cultivar minha fé. Eu não posso ficar... aí o irmão lá que deu errado... aí fica nós dois agarrados chorando... Não, eu vou procurar quem deu certo. Eu tenho que olhar para alcance da vida, tenho que olhar para Guaratuba, lá os irmãos de Guaratuba, sucesso, olhar lá para o pastor Michel e Fran, eu tenho que olhar para esse pessoal, não é? Olhar para os caras, não, porque aqui em Curitiba é muito difícil. E por que esses caras deram certo? Tem nada de difícil, tem nada de difícil. Eu vou crer, eu vou cultivar a minha fé, não é? Eu vou crer e vou cultivar. Agora, o que eu tenho que fazer mais também? O que eu tenho que fazer mais? Qual é a segunda coisa? Quem lembra? Primeira é cultivar a fé. Qual é a segunda? Eu tenho que me entregar. Estou me entregando, mas preciso me entregar completamente. Deixar na mão dele mesmo, confiar, né? E que mais? Continuar ouvindo essa voz, porque eu posso perder a curva. Eu estou indo bem, aí eu posso perder ali. Ah, Deus reconfigura a rota, mas eu não posso perder tempo. Eu já tenho quase 40 anos. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Quem quer edificar algo de valor eterno com Deus? Quem quer? Deixa eu ver só os que querem. Fique em pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar.